Olá pessoal, hoje vamos falar sobre nome empresarial, abordaremos o conceito, a natureza, suas características e a proteção que é dada ao nome empresarial. O que então seria o nome empresarial, pessoal? O conceito é basicamente um traço identificador utilizado pelo empresário, estamos aqui falando do nome empresarial, para o exercício de uma atividade empresária. Esse nome ele está estritamente ligado à identidade da sociedade ou da entidade que está atuando naquela atividade, está ligado à personalidade jurídica do titular, gera certa exclusividade, veremos depois que ela não é uma exclusividade integral. É também um bem imaterial, ele não tem um aspecto físico, embora a gente veja lá o signo distintivo desse nome empresarial. Tem um valor econômico, muitas vezes ele tem, às vezes é pouco relevante esse valor, mas geralmente ele tem. E exerce uma função de identificação. Há uma discussão na doutrina se seria um direito de personalidade, um direito de propriedade, ou mesmo um direito pessoal. Me parece que é uma discussão interessante, mas ela não tem muita finalidade prática, então nós não vamos adentrar muito nela, mas só para vocês saberem que isso existe, até pode ser um trabalho interessante aí para se aprofundar. Quanto às características, pessoal, veremos no artigo 1155, que considera-se nome empresarial a firma ou denominação adotada em conformidade com este capítulo para o exercício da empresa. Então, a firma ou a denominação adotada. Firma pode ser uma firma individual, ou seja, composta por um único sócio, como por exemplo João Pedro da Silva Comércio de Roupas Microempreendedor. Pode ser uma sociedade unipessoal, quando daí é acrescido do signo limitada, mas pode ser uma razão social, né? Então uma pluralidade de sócios, daí aparece o nome dos sócios, mais a expressão limitada ou companhia. Enfim, ele é admitido em vários tipos, né? Tanto a sociedade de nome coletivo, quanto a encomandita simples, as limitadas, a encomandita por ações. Já a denominação social é mais comum nas sociedades de responsabilidade limitada. A gente vê aqui no 1158, né? Na sociedade limitada vai ser utilizada a palavra final limitada ao final, podendo, no caso da sociedade anônima, a expressão sociedade anônima ou companhia. Mas a gente vê que a firma é composta pelo nome dos sócios, enquanto que a denominação designa o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Então aqui eu trouxe, uma palavra fantasia mais atividade. Então aqui, por exemplo, Tech Solutions, Comércio de Eletrônicos Limitada, ou Inovatec, Produção de Eletrônicos S.A. E ainda além desse artigo 1160 que a gente viu antes, a gente poderia abordar aqui no artigo 3º da Lei das S.A., o mesmo conteúdo praticamente, de que a sociedade por ações é designada pelas expressões companhia ou sociedade anônima e expressa por extenso ou abreviadamente. Então, a gente vê essa característica, de sociedade anônima, SA, S.A, ou companhia, CIA, ponto. E é possível, inclusive, haver o nome do fundador da empresa ou de uma pessoa que tenha sido muito relevante, que tenha contribuído significativamente para os negócios sociais. Pelo artigo 1163 do Código Civil, a gente vê que o nome do empresário deve se distinguir de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Então a gente vê aqui uma obrigação de distintividade. E ele também não pode ser objeto de alienação. E quando for do interesse cancelar a inscrição do nome empresarial, no 1168 se diz que pode ser requerimento de qualquer interessado quando cessar o exercício da atividade ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu. Então a gente vê essas características básicas e agora, em especial, o que mais desponta é a proteção que é concedida ao nome empresarial. No 1166, falamos aqui sobre o uso exclusivo do nome empresarial. Então a inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. E no parágrafo único se diz, inclusive, que o uso previsto nesse artigo estender-se-á a todo o território nacional, ser registrado na forma de lei especial. Como nunca houve essa lei, ainda temos a limitação do próprio Estado, então das juntas comerciais de cada Estado, em que é feito um exame de colidência prévio, se aquele nome ele atende aos requisitos de novidade. Portanto, não é nacional ainda a validade desse nome, ele é para cada registro perante a junta comercial. E já o 1167, ainda dentro desse escopo de proteção,
diz que cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou contrato. A gente vê essas características aqui, portanto, né, essa possibilidade de pedir anulação da inscrição do nome empresarial que tenha sido inscrito com infração ao requisito da exclusividade regional e pelo próprio exame de novidade e colidência. No caso das SAs também tem uma disposição específica em que se refere ali no parágrafo 2º que se a denominação for idêntica ou semelhante da companhia existente, assistirá prejudicado o direito de requerer a modificação por via administrativa, ou seja, na junta comercial em questão ou em juízo, e demandar perdas e danos resultantes. Essa proteção também é concedida pela instrução normativa aqui do DREI, instrução normativa DREI 81 de 2020, que já foi alterada diversas vezes. Mas lá então nos artigos 20, 22, 23 e especialmente o 25, veremos que também haverá uma proteção aí ao nome empresarial. Inclusive 23 frisa a necessidade de observância do princípio da novidade, então não pode haver cópia, né, de nomes já arquivados em determinada junta comercial. E o 22 diz quando que será vedado o registro do nome empresarial, quando tiver já um mesmo nome registrado na mesma junta comercial, quando tiver palavras ou expressões de baixo calão, assim, que sejam atentatórias à moral e aos bons costumes, que repliquem de alguma forma ou que gerem confusão aí com denominações de órgãos da administração pública direta ou indireta ou organismos internacionais, que mencionem atividades que não sejam exercidas pela sociedade, e também que traga designação de porte no seu final, sendo que, na verdade, os microempreendedores e empreendedores de pequenos portes sempre aparece isso na sua denominação ali, ME e EPP, ao lado da denominação social. E essa proteção vai ser automática. Aqui no artigo 25 a gente vê que a proteção do nome empresarial decorre automaticamente do ato de registro e circunscreve-se à unidade federativa da jurisdição da junta comercial que tiver procedido. Então, por tudo isso, a gente vê aí uma proteção bem forte, nacional, do ponto de vista nacional, e do ponto de vista internacional, é possível verificar no artigo 8º da Convenção de Paris que o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigações de depósito ou registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio. Inclusive, trazendo aí para o tema da marca, vemos que no 191 da Lei de Propriedade Industrial, ou seja, a Lei 9.279 de 96, que é proibido aí que a reprodução ou cópia ou contrafação, vamos chamar assim, sem a necessária autorização, não só de marca, mas também de título de estabelecimento e nome comercial, é considerado um crime e punido aí com detenção de 1 a 3 meses ou multa. Portanto, vemos que são várias as proteções ao nome empresarial. Ele é um símbolo da própria identidade daquela pessoa jurídica, é um traço identificador que é utilizado para o empresário, portanto tem muita relevância porque está ligado à personalidade jurídica daquela entidade e certa exclusividade é concedida a esse nome empresarial, justamente para que possa ser identificada como uma entidade única aquela empresa que tem o nome empresarial X ou Y ou Z. Então era isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje e até a próxima aula. Isn't it strange, y'all? It's funny. Working for years, how